Deus, povo abençoado, boa noite, a paz de Cristo. Seja Deus louvado por esta boa oportunidade. Estarmos na casa de Deus é significativo, é importante, é relevante, faz toda diferença. E domingo, então, mais ainda. Domingo é o primeiro dia da semana. Então, quando nós separamos o primeiro dia da semana para estarmos na casa de Deus, estamos abençoando toda a nossa semana. E como hoje também é o primeiro dia do mês de junho, você não só está abençoando a sua semana, como também está abençoando todo o seu mês. E tudo aquilo que começa bem, a tendência é que também termine melhor ainda. Bom demais estar junto a esse amigo, companheiro de muitos anos, pastor Marcelo Vital. Deus seja louvado por sua vida, pastor Andressa. Obrigado pelo carinho que sempre dispensa a minha casa, minha família. Sou grato mesmo a Deus por sua vida. Bom demais estar junto a este casal, não é? Cada vez que nós nos encontramos, a verdade de que a gente está ficando velho aparece. Se eu disser a vocês que somos amigos de infância, vocês acreditam? Congregação da Prainha, Assembleia de Deus em São Cristóvão. E quando eu digo infância, é sentido literal mesmo, né? E aí eu não sei vocês, eu não vou falar de vocês, mas eu já vou fazer 48, então... O Alexandre já deve estar com uns 60, ele é um pouco mais velho que eu. Bom demais revê-los. Minha amada esposa, Edgilma, Sara Evelyn e o Clésio Marcos Joshua. Deus abençoe muito vocês, tá bom? Estou vendo ali meu amigo Samuel. Samuel é um companheiro da antiga também. Fique em pé, Samuel. Samuel, Carla, Deus abençoe muito vocês. Aplauda o Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Eu quero ler um texto que já ministrei sobre ele, mas algum tempo que não falo, algum tempo mesmo. E eu quero meditar com vocês nele, que é o texto de Gênesis, livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 38. Gênesis, capítulo 38. A partir do versículo de número 1, como o texto ele é extenso, eu vou ler, eu vou pulando, mas à medida que eu for ler os versículos, eu falo a vocês. Começo no versículo 1, que diz assim: aconteceu naquele tempo que, separando-se Judá dos seus irmãos, relacionou-se com uma adulamita, cujo nome era Ira. E Judá viu ali uma filha de um certo cananeu, cujo nome era Sua. E ele a tomou e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Er. Concedeu novamente, e teve um filho, e chamou seu nome Onã. Teve mais um, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. E Judá tomou uma mulher para Er, seu primogênito, cujo nome era Tamar. Er, o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. E Judá disse a Onã: entra a mulher de teu irmão, casa-se com ela, e suscita semente ao teu irmão. Onã sabia que a semente não seria sua, e aconteceu que quando ele entrava, a mulher de seu irmão derramava o sêmen no chão para que não desse semente ao seu irmão. Só que o que ele fez desagradou o Senhor, e por isso o matou também. Judá disse a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai até que Selá, meu filho, seja grande. Pois ele disse: para que porventura não morra também como seus irmãos. E Tamar foi e habitou na casa de seu pai. Adiantemos a nossa leitura, versículo 20. E Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo, o adulamita, para receber seu penhor da mão da mulher, mas ele não a encontrou. Então ele perguntou ao homem daquele lugar: onde está a prostituta que estava publicamente junto ao caminho? E eles disseram: não esteve nenhuma prostituta neste lugar. Ele voltou a Judá e disse: não pude encontrá-la.
E também os homens do lugar disseram que não esteve nenhuma prostituta ali. E Judá disse que ela o tome para si, para que não sejamos envergonhados. Aconteceu que 3 meses depois contaram a Judá dizendo: Tamar, tua nora, prostituiu-se e está com o filho da prostituição. E Judá disse: trazei e seja ela queimada. Mas quando era trazida, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas, é de quem estou grávida. E ela disse: reconhece, suplico-te, de quem são essas coisas, o selo, a pulseira e o cajado. E Judá os reconheceu e disse: ela foi mais justa do que eu, porque não lhe dei selar meu filho, e nunca mais a viu. E ao tempo do seu parto, eis que havia gêmeos no seu ventre. E quando ela foi dar à luz, um pôs para fora a sua mão, e a parteira tomou e amarrou na sua mão um fio escarlate, dizendo: este saiu primeiro. E aconteceu que quando ele puxou de volta a sua mão, eis que seu irmão saiu. E ela disse: como foi que você rompeu? Esta brecha seja sobre ti, por isso seu nome foi chamado Pérez. Depois saiu seu irmão, o que tinha um fio preso sobre sua mão, e seu nome foi chamado Zerá. E digamos todos, graças a Deus, pela palavra do Senhor, não é? A Bíblia e suas muitas histórias. Tudo que há na palavra, tudo, não é alguma coisa, não é muita coisa. Tudo que há na palavra é relevante, é proveitoso. Não caiamos nesta falácia, não é? Que alguns dizem que a palavra contém, a Bíblia contém a palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Podemos não entender o propósito ou termos uma revelação de tudo quanto está escrito, mas se buscarmos em Deus, ouvirmos o Espírito Santo, entenderemos o porquê de todas as coisas que aqui estão escritas. O texto que nós lemos é um texto que fala-nos sobre um pouco mais da história de Judá. Gênesis 38 começa com a seguinte expressão, citação: separou-se Judá dos seus irmãos. Se você for ler textos anteriores, está o fatídico episódio da venda de José pelos próprios irmãos a uma caravana de mercadores. E a verdade é que o pai não sabe, não é? A mãe não sabe, talvez os vizinhos não sabiam o que os irmãos haviam feito. Mas o tribunal da consciência, não é? Ele não nos deixa. Alguém pode não saber, mas a gente sabe o que houve. Então a ideia que temos é que a consciência de Judá pesa ao ponto de separar-se dos seus irmãos. E quando a gente sai do meio dos nossos irmãos, as muitas experiências ocorrem em nossa vida. Na terra que vai estar, alia-se a um homem, conhece uma mulher, e com esta mulher a Bíblia diz que ele vai ter 3 filhos. O nome dos 3 é o primogênito, Onã, o segundo, e Selá, o terceiro. É mais do que conhecido que neste tempo, neste período, e se levarmos em conta a história do Brasil, até bem pouco tempo no Brasil, esse costume também se via aqui. Os pais arranjarem o casamento dos filhos, arranjar mesmo, acordo. Então ele arranja o casamento para o seu primogênito. Só que a Bíblia diz que era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. O versículo é forte, né? O versículo mexe com a gente, mas precisa ser analisado da seguinte forma. Primeiro, eu não sei dizer a vocês o que foi que fez, que o texto não diz. O texto só diz que ele era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. E essa expressão é muito forte, mas precisa gerar em nós o seguinte sentimento de que Deus é o Senhor da vida. Deus é o dono da vida. E se nós não vivermos de acordo com a vontade, com o querer de Deus, podemos ser repreendidos, reprovados pelo Senhor, ao ponto até dele decidir, e aqui está totalmente, completamente, a soberania de Deus, de fazer aquilo que bem decidir fazer, pelo que o Senhor tirou a sua vida. E o costume agora morreu, não deixou filhos, não deixou descendência, para que a sua memória, para que o seu nome não fique apagado,
para que não fique sem ser lembrado, cabe agora a Onã, o segundo filho, casar-se com Tamar, e o costume é, o primeiro filho que nascer deste casamento, não será contado como filho de Onã, mas como filho de Er, para que não fique sem memória. Só que a Bíblia vai dizer que todas as vezes que Onã entrava a Tamar, sua esposa, agora sua esposa, sabendo, está no texto, que o filho que eles teriam não seria contado como dele, derramava o sêmen na terra para não gerar descendência ao seu irmão. Er foi morto e a Bíblia não diz o que foi que ele fez. Mas por causa deste ato de Onã, o texto diz, e foi mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor também o matou. Então o que Er fez eu não sei, mas o que Onã fez eu sei. E o que foi que Onã fez para morrer? Não quis gerar para alguém. Então quando eu, podendo fazer alguma coisa pela vida de alguém, não faço, eu também sou repreendido pelo Senhor. Tem gente que tudo tem que ter meu nome aí. Tem gente que tudo tem que falar que foi eu que fiz. Tem gente que tudo alguém tem que dizer, ei, eu sou responsável. Mas você precisa entender que nós não estamos nesta vida apenas para olharmos para as nossas necessidades. Melhor do que suprirmos as nossas necessidades é termos o poder dado por Deus de gerarmos e abençoarmos vida de alguém. Coloque a mão no ombro de alguém e diga, no que depender de mim, eu vou gerar para você. No que depender de mim, o que eu puder fazer para contribuir, para estender a mão, para que você avance, para que você melhore, conte comigo. Não precisa nem dizer que foi eu que fiz, não precisa colocar meu nome, não precisa botar texto em rede social. Eu estou aqui para fazer alguma coisa de benefício por você. Agora a mulher está viúva de dois, Er morreu, Onã também morreu, e agora o Judá é obrigado a ter que dar selar o filho mais novo, para que suscite descendência a dois dos irmãos. Só que Judá vai olhar e vai pensar, essa mulher já matou dois, e eu vou dar a ela o terceiro. Então ele faz um acordo com ela. Ele diz assim, fica-te viúva na casa de teu pai, até que meu filho cresça um pouco mais, e quando ele estiver em fase adulta e pronto para casar, eu dou a você ele será teu marido. Só que não era esta a intenção, que o texto diz assim, já que ela matou dois, eu não quero que este morra também. Então a intenção dele nunca foi dar a ela selar como marido. Só que o tempo vai passando e Tamar percebe que Judá não cumpre a sua promessa. E aí eu preciso dizer a esta amada igreja, que dura coisa para nós é vivermos esperando Judá fazer alguma coisa pela gente. Ainda bem que Jesus, embora sendo da tribo de Judá, não tem em si unicamente o nome de Judá. A Bíblia, quando vai relacionar a tribo de Jesus a quem ele é, ele vai dizer assim, Jesus é o leão da tribo de Judá. Então quem está na direita falha, quem está na esquerda falha, mas aquele que faz a promessa, este não falha. Oh, aleluia. É por isso que a nossa esperança, baseada na palavra, não se prende apenas a esta vida. Não, a nossa esperança ultrapassa até os limites da vida, porque a nossa esperança não está no que se vê, a nossa esperança está naquilo que não se vê. Ei, pegue na mão de alguém e diga, a terra falha, a terra esquece, como foi falado pelo pastor Marcelo aqui, a terra desonra, mas o Deus que fez a promessa não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ei, eu vim dizer para alguém aqui esta noite, que o que vem em tua direção, não é daqui para lá, é de lá para cá. Aleluia, a honra que você está aguardando, ela vem de cima para baixo. Se Judá falha, o leão da tribo de Judá jamais falhará na nossa vida. A Bíblia então vai relatar. Eu avancei, eu adiantei o texto,
mas você pode confirmar tudo que eu estou dizendo agora ou quando chegar em sua casa. Ela vai embolar, ela vai montar um plano. E o plano que Tamar vai bolar, vai montar, não tem em nenhum momento, você lendo esse texto, aprovação divina. Não, a Bíblia, ela relata o fato em si, sem dar base, apoio para o que está sendo feito, porque o propósito da palavra nunca foi esconder nada. O propósito da Bíblia sempre foi revelar todas as coisas. É por isso que a Bíblia é como luz, porque quem nela está, quem está no caminho que é a palavra, precisa estar diante dessa luz para que todas as coisas apareçam. Então é dentro deste propósito que a Bíblia relata. O que é que ela vai fazer? Ela recebe uma informação que Judá está indo para a festa da tosquia. Tosquia das ovelhas, percebeu? Festa, era um acontecimento, e ele passaria em certo caminho. Então ela se adianta, tira a roupa de viuvez, porque a mulher era obrigada, sendo viúva, a colocar uma roupa que a identificasse como viúva, confinada, obrigada a estar dentro da casa do pai, esperando o cumprimento de uma promessa que ela percebe que não vai chegar, que não vai acontecer. Então ela vai pelo meio do caminho, esperando Judá passar. No meio do caminho, quando Judá está vindo, a Bíblia diz assim: e Judá a teve por prostituta. Quando ele olhou ela parada no meio do caminho, sozinha, a teve. E a pergunta que se faz é: quem foi que disse a Judá que aquela mulher é uma prostituta? Ninguém. É a forma como ele está enxergando, é a forma como ele está vendo. E que Deus nos guarde desses olhares de Judá, porque tem coisa que a gente não precisa nem mostrar e nem falar. Alguém quando olhar já vai dizer, é isso. Alguém vai olhar e vai dizer, é aquilo. Tem gente que está tão mal da cabeça que não pode ver ninguém conversando, que quando vê alguém conversando já pensa, duvido se o assunto não sou eu. Que doideira é essa? Parece até a última Coca-Cola do deserto, né? Que Deus nos guarde desse olhar. Que Deus guarde a nossa vida de alguém olhar e interpretar aqui da forma que bem quiser interpretar. É ele que está tendo ela como prostituta. E aí a Bíblia diz que ele já chega negociando. E aí, conjecturo eu, quanto é a noite? Quanto vale a noite? Deita-te comigo. Ele está negociando com ela. Aí ela vai dizer, eu vou cobrar. Você vai ter que me pagar. Só que ele não vê preparado para isso. Então eu não tenho nada. Aí ele fala para ela assim, amanhã eu te envio um cabrito do meu rebanho. Ela falou, amanhã? Depois que tu te deitares comigo? Tá bom, eu recebo a oferta. Mas enquanto o cabrinho não chega, me dá um penhor. O que é um penhor? Uma garantia. Me dá uma garantia de que você vai cumprir com esta palavra. E aí eu não estou pronto. Então ela olha para ele. Tudo que ela vê nele, ela pede. Ela diz, me dá teu lenço, me dá teu selo e me dá teu cajado. Ele, tomado pelo desejo, entrega na hora o lenço, o selo e o cajado. Passa a noite com ela. Levanta-se. E aí tem umas coisas na Bíblia que eu confesso para os senhores que eu tenho dificuldade em entender. Como é que Judá está deitado com a própria nora e não reconhece, não percebe, não vê, não consegue discernir, não é? São coisas que a minha cabeça não consegue entender. No outro dia ele levanta, vai embora e o penhor está na mão dela. Ele até cumpre a palavra. Ele pega o amigo e diz, ó, em tal rua, em tal esquina, em tal lugar, eu me deitei com uma mulher e ela está esperando o pagamento. Leva o cabrito para ela. Quando o homem chega, ele não encontra Tamar. Ele pergunta, cadê a mulher que fica aqui? Ninguém diz nada e até dizem para ele, aqui não fica mulher nenhuma. Ele retorna com o cabrito para casa e Judá dá a questão por encerrada. Ele vai dizer, bem, eu fiz a minha parte, eu quis pagar, já que ela não estava lá para receber, vida que segue. 3 meses depois, se tem uma coisa que não dá para esconder, é barriga que cresce, né? 3 meses depois alguém olhou e falou, essa menina não sai de casa, é trancada no quarto o dia todo, viúva, como é que
como é que Tamar está grávida? E aí foram logo contar para ajudar, que é sempre assim, né? Para ajudar, para cumprir, para abençoar, não vem não, mas para espalhar desgraça acerca da vida de alguém, tem sempre alguém pronto para levar a notícia. Ó, Tamar, tua nora está grávida. É, grávida do adultério, grávida da prostituição. Quando Judá recebe a informação de que a nora está grávida, está no texto, vocês leram comigo, tirai-a para fora, para que ela seja queimada. E falou que é para queimar alguém, irmão. A torcida do Flamengo aparece. Falou que é para queimar, acabar com a vida de alguém. Todo mundo vem. Pegaram o Tamar e estão preparando a fogueira para tirar-lhe a vida, para queimar ela. Só que enquanto estão preparando a fogueira para queimar, ela deve ter perguntado assim: quem mandou matar? Quem mandou queimar? Estão dizendo, teu sogro, Judá, foi mesmo? Faz o seguinte, leva para ele este lenço, este selo e este cajado. E diz para ele, do homem de quem são essas coisas, é o pai da criança que está no meu ventre. Levaram do jeito que ela mandou. Quem levou não sabe o que está levando, mas Judá, quando olhou, sabia o que estava vendo. Porque na hora que ele olhou, você sabe o que ele fez? Mandou cancelar ela de ser queimada. Não, cancela, não queima mais não. Mas o que houve? Não, Deus mandou ter misericórdia. Deus mandou eu olhar com os bons olhos. Nada, Deus não mandou nada. A questão é que aquilo que ele está julgando, ele também está enquadrado. Aquilo que ele está mandando queimar, ele também está dentro. E a gente tem que ter cuidado, irmão, para não viver apontando o dedo para os outros e nós sermos piores do que aquilo que nós estamos condenando. Tem gente que tudo é queima, tudo é tira, tudo põe para fora. E eu vim dizer para alguém, foi teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário pela vida de alguém. É teu nome que perdoa e purifica pecado de alguém. Precisamos olhar uns para os outros com o olhar da misericórdia. Assim como eu fui alcançado pela graça, assim como eu fui alcançado por este amor, assim como eu fui alcançado por esta misericórdia, posso não concordar com o que você faz, mas vou olhar para você com um olhar de compaixão. A recomendação bíblica é a Bíblia. A recomendação bíblica para quando tratarmos de alguém que caiu, a Bíblia diz assim: trate dele, cuide dele, olhando por ti mesmo. Ué, se quem caiu foi ele, por que eu tenho que olhar para mim? Porque quando eu vou tratar de alguém que caiu, aquilo é um espelho. Não é um perfeito tratando de um imperfeito. Não é um santo tratando de um profano. Não é um bom tratando de alguém que é mau. Não, é o mesmo ser humano, é a mesma natureza. Então foi ele, mas podia ter sido eu. Ei, pegue na mão de alguém e diga para ele, no que depender de mim, eu vou te colocar para o alto, eu vou te colocar para cima. Aleluia, pastor Marcelo, Catedral da Família não vai ter fogueira para queimarmos vida de ninguém. Aqui vai ter pessoas estendendo a mão dizendo, se você quer, levanta. Se você quer, fica em pé. Se você quer, estamos aqui para te ajudar. Oh, aleluia. E por que é que a queimação é queimada? Porque ela tem 3 coisas na mão dela, que na verdade não são delas. É de Judá, mas está na mão dela. E é muito ruim quando a gente fica na mão de alguém. O discurso é duro. Até que a Judá levanta o lenço e diz aqui. Aí a gente muda o discurso na hora. Ela tem o lenço, ela tem o selo, ela tem o cajado. E não é difícil entendermos o significado dessas coisas. O cajado representa a autoridade. O lenço ficava em volta do pescoço, segurando o selo. Então ela tem a autoridade dele. Ela tem o selo, a identidade dele. E ela tem o lenço que segura a identidade. Ela tem o testemunho dele. Então o testemunho dele está na mão dela. A identidade dele está na mão dela. E a autoridade dele está na mão dela. Pode falar o que de alguém? Pode dizer o que acerca da vida de alguém? Cancelou a queimação na mesma hora. O texto vai dizer que nunca mais se viram. Nunca mais se encontraram. Eu falei tudo isto para chegar neste ponto da mensagem,
porque é este ponto que me prende, que me ganha. Quando ela vai gerar, está na hora da criança nascer, a parteira que vai fazer o parto, que vai ajudar no nascimento das crianças, percebe que são gêmeos. São gêmeos, são dois. Agora tem uma preocupação. O primeiro que sair é obrigação, vai receber uma honra maior do que a do outro. Então, para que não haja confusão, para que eu não me confunda na hora que alguém perguntar quem é o primeiro, para você entender a seriedade desta questão, Jacó e Esaú, eles na verdade são gêmeos. E por que é que há tanta briga? Porque na hora de nascer, Esaú saiu primeiro. E por ter saído primeiro, coitado do Jacó, pagou um preço terrível, ganhando o nome já de Jacó. E segundo alguns, suplantador, enganador. Eu não conheço nenhuma criança que ao nascer já é diagnosticada como alguém que nasceu com o espírito do engano. Para você entender a seriedade da questão. Quando o primeiro vem saindo, o que é que a parteira faz? Ele coloca a mão para fora. Ela está tão preocupada em não se enganar, que ela não ajuda no parto. Ela pega um fio. Algumas versões, a minha versão fala escarlate, mas tem versão que fala fio roxo, tem versão que fala fio vermelho, e a cor pouco importa, é o sentido. O que é que ela quer fazer? Ela quer marcá-lo, ela quer diferenciá-lo, ela quer que depois, quando olhar para as duas crianças, ela saiba, ela discirna, ela consiga apontar: este saiu primeiro. Então ela amarra um fio roxo, um fio vermelho no pulso, na mão dele, para que não haja confusão depois. Só que para nossa surpresa e também aprendizado, a Bíblia diz que ele recolhe a mão. E eu não entendo muito dessas coisas, eu só sei como é que funciona, mas eu não sei explicar. Eu não conheço os termos técnicos, eu só sei que eles vão trocar de lugares dentro da mãe. E agora ela está esperando sair aquele que tem o fio roxo, ela está esperando sair o que tem o fio vermelho, mas ele não sai, saiu o outro, trocaram de lugar. Então ela começa a perceber que marcou o menino errado, porque marcou um, mas quem saiu foi o outro. E quando ele sai, ela está tão desesperada que a pergunta dela para o bebê que acabou de nascer foi: rompeu como? Passou por onde? Que abertura foi essa que você fez? Como foi que você conseguiu trocar de lugar? E eu vim dizer para alguém que a minha história é essa. E eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que a sua história é essa. Nós não temos fio na mão. Eu não recebi eu não recebi marca nenhuma. Não, eu não nasci marcado. Eu não nasci com alguma expectativa, mas em algum momento da minha vida deram bobeira e eu passei. Deram bobeira e eu rompi. Deram bobeira e eu cheguei na frente. Glória! Só que toda pessoa que chega, todo sucesso, toda evidência, toda relevância que há na vida de alguém, faz com que alguém olhe para você da cabeça à planta dos pés. E o ser humano é um ser que tem muitos defeitos. E um dos defeitos que nós, não são vocês, nós carregamos, é que quando a gente descobre que está diante de uma história de sucesso, quando a gente descobre que está diante de uma história diferente, uma história de alguém relevante, a gente analisa. E na nossa análise a gente quer encontrar coisas que justifiquem aquele sucesso. Você sabe o que a gente está fazendo? A gente está procurando as marcas, a gente está procurando o fio, a gente está preparando aquilo que justifique. Este é o primeiro, este é o da expectativa, este é o que todo mundo estava aguardando. Só que assim como a parteira olhou para aquele e disse: eu não entendi, você saiu primeiro, mas tu não tem marca nenhuma. Você saiu primeiro, mas você não tem fio nenhum. É o que vai acontecer com a gente. Tem gente que vai olhar para a tua cara e dizer: mas tu não tem cara. É, mas saí. Tem gente que vai dizer: cadê a marca? Você vai dizer: não tem, mas eu saí. Tem gente que vai dizer: quem é teu pai? Não tem, mas eu saí. Cadê tua mãe? Não tem, mas eu saí. Quem é? Quem é? Quem é teu pistolão? E não tem resposta. Eu só sei que eu saí. Eu vim pregar para pessoas aqui esta noite: tu não tem marca, mas tu vai romper. Tu não tem marca, mas
Aleluia. Bata na mão de alguém, de uma ou duas pessoas, e diga para ele ou para ela, sem marca mesmo. Sem marca mesmo. A gente vai chegar lá. Você pode me contar toda a história triste que tem na tua vida. Você pode me falar da casa que você nasceu. Você pode falar da família desestruturada que você teve. Você pode me falar de problemas de relacionamento com o pai. Você pode me falar de problemas de relacionamento com mãe. Você pode me falar de falta de carinho, falta de afeto. Você pode me falar de um lar completamente desestruturado. Você pode me falar de desalinhamento emocional. Você pode me falar de tanta crise, tanta guerra, tanto trauma que a vida gerou, contribuiu para que você tivesse. Mas você tem uma escolha esta noite. Não dá para definir a nossa vida por aqueles que estão na nossa frente. Não dá para definir a nossa vida por aqueles que por alguma razão receberam marcas que nós não recebemos. Eu vim te dizer, você é Pérez, porque este é o nome que ela dá para ele. E Pérez significa o quê? Aquele que rompe, aquele que passa, aquele que faz buraco e vai. Pegue na mão de alguém e diga: ei, você não tem marca, mas você nasceu para romper. Você não tem marca, mas você nasceu para fazer brecha. Você não tem marca, mas você nasceu para fazer buraco e passar. Ei, você não tem marca. Tu não é o primeiro da turma. Tu não é o primeiro da série. Tu não é o primeiro da família. Não importa. Você nasceu para romper. Eu preciso de uns 3 de mãos erguidas, pegando esta palavra, recebendo esta palavra. Sem marca, mas a gente vai chegar lá. Sem expectativa, mas a gente vai chegar lá. Sem alguém esperar alguma coisa, a gente vai chegar lá. E por quê? Porque eu fui chamado para romper. Eu preciso que você seja ativado com esta palavra. Eu preciso que você saia daqui com este pensamento. Eu preciso que você saia daqui com este entendimento. Neste domingo, no primeiro dia do mês de junho, que você entenda que Deus te deu uma força que muita gente que está na tua frente não tem. Tem gente que está na vez, tem gente que está na hora, mas está com preguiça de sair. Tem gente que está com a oportunidade na mão. Tem gente que está com a chave da vitória na mão, mas está protelando para sair. Eu não sei para quem esta palavra. Atropela, acelera. Se ele não sai, eu saio. Se ela não vai, eu vou. Se ele não aproveita, eu aproveito. Se ele vai deixar a oportunidade passar, eu não vou deixar. Ei, eu vou liberar um negócio doido para a vida de alguém aqui esta noite. Tua história vai causar espanto. Toca, meu filho, toca. Ei, aponta o dedo para alguém e profetiza para ele ou para ela: tua história vai causar espanto. Eu estou sentindo a graça do Eterno aqui. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. O Espírito de Deus está aqui na Catedral da Família. Vai, rompedor! Vai, rompedor! Vai! É teu tempo, é tua vez, é tua hora, é teu momento! Prepare-se. Tem muitas barreiras na sua frente. Prepare-se. Você não é o primeiro. Prepare-se. A ver nem a sua. Prepare-se. A expectativa está sobre outros. Prepare-se. Porque na brecha que eles derem, a gente passa.
Olha para quem está perto de você e diga assim: me perdoa, mas se você ficar demorando, eu vou te passar. Eu vou. Aleluia. Como foi que tu rompeu? Por onde foi que você passou? Como foi que você chegou? Aí você vai dizer: olha minhas mãos, sangrando, cheio de calo, porque as barreiras que colocaram diante de mim, eu fiz brecha. Ei, gente, nós vamos sair daqui esta noite dizendo para a vida: aumenta a pressão, aumenta a pressão, porque eu nasci para romper. Aleluia. E vamos chegar lá. E recebe a palavra: pastor, meu pai e minha mãe nunca foram, você vai. Meus avós, pastor, sou descendente de escravo de... Você pode ter vindo do inferno, meu filho. Deus te deu uma graça, Deus te deu autoridade para romper, para romper, para romper. Recebe esta palavra, querendo o diabo ou não, querendo Satanás ou não. Agora ela para, agora ele para, agora desiste nada. A gente vai rindo, a gente vai chorando, a gente vai correndo, vai andando, vai arrastando, mas a história será contada. Rompeu, rompeu, rompeu. Ei, interaja com alguém, brinca um pouco com ele, um pouco com ela. Diga assim: tira uma foto minha hoje, tira. Hoje todo mundo tem uma câmera. Me filma, meu filho, me filma. Fala para alguém: tira uma foto hoje. Porque eu vou deixar muita gente para trás. Oh, aleluia. Você sabe o que eu estou sentindo, irmão? Que Deus está destravando pessoas aqui hoje. Eita, raio manaia. Tinha gente aqui meio amarrada. Tinha gente aqui meio amarrado. Pastor, eu estava sentindo um peso nas pernas, nos ombros, uma angústia tentando pegar. Oh, a minha alma, assim te diz o Senhor: eu te trouxe aqui para te dar asas hoje. Eu te trouxe aqui para te dar força, ânimo, renova, para você romper, romper. Vai para cima desta muralha, vai para cima desta barreira, vai para cima deste impedimento, da força do Senhor. E se prepare. Eu lembro. Hoje eu tô gordinho, né? Mas eu já fui peso pesado de Jeová. E conto isso rindo, porque não tem peso não. Quantas vezes já rodava, já viajava muito. Sempre gostei de andar com gente. Pessoas sempre gostaram de andar comigo. Cansei de chegar em igreja. Não foi uma nem duas vezes não. Eu chegava, sempre fui muito tímido, sempre fui. Alguns pensam que eu brinco, mas não, eu sou extremamente tímido, reservado. É Deus que faz mesmo, por mim. Aí eu chegava, quem não me conhecia, olhava para um e dizia: pastor Clésio. Aí eles ficavam sem graça e diziam: não. Olhava para outro: pastor Clésio. Aí eles: também não. Eu começava a rir, né? Dizia: nunca vai ser o mais feio, né? O mais gordo da turma. Nunca vai ser. Mas no final, quem é que era? É assim. Eles vão buscar justificativa, razões e motivos.
E quando eles perceberem que você não tem nenhum fio na tua mão, eles vão ficar te perguntando: como foi então? Se o primeiro não era você, se o da frente não era você, se o da vez não era você, aí você vai dizer: porque meu nome é Pérez, eu fui chamado para romper. Pegue na mão de alguém e diga: de um jeito ou de outro. Fala mesmo, fala: de um jeito ou de outro, na marra, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Aleluia. Recebe esta palavra. Estamos no meio do ano. Eu vou falar como louco. Eu vou usar a expressão de Paulo: falarei como louco agora, daqui até dezembro. Se prepare para uma virada extraordinária na história da tua vida. Prepare-se. Pastor Alexandre, eu estou liberando esta palavra para a igreja. Eita, que doideira! Dê a mão a Adriana. Tenha Ecalaide, o revaço e delébria. Coloque a mão neles, pastor Marcelo, porque tem algo de Deus. E Deus me diz que é um reboliço, é uma reviravolta. Deus vai mexer embaixo, Deus vai mexer em cima, mas vai acontecer. Alguém jogue a mão lá no teto desta igreja. Abre a boca. Quem é batizado no Espírito Santo, ei, fale em línguas agora. Daqui até dezembro haverá uma reviravolta na história. Receba, receba, receba. Receba, receba, receba. Pegue isso, tome posse, tome posse. Rompa com essa dor, rompa com essa angústia, rompa com essa frustração, rompa com essa amargura, rompa com essa tristeza agora, em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para lhe renovar e dizer: você vai chegar lá, você vai romper, você vai passar. Como foi que você rompeu? Como foi que você fez brecha e passou? Como? Você não era o esperado, o aguardado, tu não era o da vez. Mas você passou. Eu sou Pérez. Repita após mim, versículo de número 30. E depois, fale, irmão, e depois saiu o seu irmão. O depois era a gente. Mas nós não seremos depois. Não, a nossa vez é agora. E quem estava na vez se tornou um depois. E depois saiu seu irmão. Ela olha para o que sai depois e diz: teu nome é Zerá. E por que ele recebe o nome de Zerá? Porque Zerá significa aquele que brilha. Zerá significa brilhante. Eu rio, irmão, não é é porque eu acho graça mesmo. Pegue na mão de alguém e diga: eu posso até não brilhar, mas eu tenho história construída. Eu posso até não ter cabelo loiro, nada contra. Ninguém, né? Eu posso não ter olho azul, não tenho. É preto, é esquisito. Eu posso não ser todo certinho. É que talvez as pessoas não vejam, mas eu tenho um lado completamente maior do que o outro. Chega a me dar até vergonha. Eu sou todo desconjuntado. Eu sou cheio de toque. Eu sou cheio de mania. Mas não tem problema. Fui chamado para romper. Posso não ter brilho. E eu vim dizer para alguém: tu não vai perder para quem brilha. Tu não vai perder para essas estrelinhas que tem na terra.
Tu não vai perder para esses filhinhos de papai e mamãe que tem tudo na mão e não valoriza. Não, a história será construída por gente que arregaça a manga e vai para cima. Aleluia! 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 Ei. Fica triste não se te chamarem de estranho. Fica triste não se te chamarem de esquisita. Fica triste não se teus defeitos aparecerem e alguém querer falar mais dos teus defeitos do que qualquer outra coisa. Uma coisa não vão poder dizer da gente: não vamos perder para quem só tem faixa na mão, porque estamos construindo história. Meu amigo da mídia, Mateus capítulo 1. Eu quero ler com vocês. Comecei em Gênesis, mas Mateus capítulo 1, versículo de número 1, começa dizendo: livro da geração de quem? Não, vamos lá, gente, vocês estão comigo. Livro da geração de quem? Então não é qualquer um. Não é o livro da geração de alguém importante. Livro da geração de Jesus Cristo. E ele tem duas filiações. Ele é filho de Davi, rei, filho de Abraão, promessa. Versículo de número 2. É a geração dele. E a geração dele é assim: Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus. E agora, quem continua? Põe o 3. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Hezron. Nem Jesus é da linhagem de quem brilha, até porque aqui quem tem que brilhar é Ele. Então Jesus está dizendo: eu não preciso que tu brilhe, eu sou a luz. Mas Jesus tem um doido aqui. E faz o que? Rompe. Desiste não. Põe na minha genealogia. Põe na minha história. Põe no meu livro. Porque meu livro eu não preciso de quem brilha. Meu livro é livro de gente que não desiste, que não para. Foi parar na história de Jesus.